todos. O Grand Round dessa semana a gente pretende discutir o assunto insônia, e vocês sabem que é um tema extremamente prevalente na prática clínica, especialmente à medida em que a idade avança. Quase que 30%, 40% das pessoas nos consultórios se queixam de insônia. Essas cifras aumentam significativamente em alguns pacientes com doenças crônicas, distúrbios psiquiátricos, etc. Então a gente programou esse Grand Round e eu trouxe essa imagem. Eu não sei se alguém viu esse filme, acho que muita gente deve ter visto. Esse é um filme muito interessante do Tarantino, vocês viram? E que a gente tem uma sensação do que é o desconforto da insônia, né? É um filme que se passa numa cidadezinha no norte do Alasca, onde em determinados períodos do verão praticamente não existe noite, 24 horas do dia tem sol. E o Al Pacino é deslocado para essa região para desvendar um crime, né? E aí ele começa a sofrer as dificuldades não só da profissão, mas também do sono, que ele não consegue dormir. Tem cenas assim de fresta de luz que lhe causam extremo desconforto. Para que a gente possa então abordar esse tema tão prevalente, tão frequente no nosso dia a dia, nós constituímos uma mesa que o professor Paulo Abreu, chefe de serviço de psiquiatria, vai coordenar, e nós temos 3 convidados, né? Eu vou convidar com a convidada de fora do hospital e daqui da nossa cidade, né, que é a professora Gisele Minhoto, que ela é psiquiatra, né, e neurofisiologista, trabalha com sono na Universidade do Paraná e é professora titular da PUC do Paraná, de Curitiba. A professora Minhoto vai nos falar um pouco sobre novas alternativas do tratamento da insônia. E nós temos aqui do hospital 2 colegas, a doutora Suzana, que é a responsável pelo laboratório do sono aqui no hospital, e a nossa doutoranda do doutorado, a doutora Rosa Levanovski, que também trabalha com sono. Então eu acho que o assunto é interessante, o tema é palpitante, os nossos palestrantes são muito capacitados. Professor Paulo Abreu, lhe passo o bastão, ou o microfone. Não, na verdade, vou ser extremamente curto para dar mais espaço aos convidados que vieram de fora e daqui. Eu só queria salientar que, na verdade, hoje a gente está falando de insônia, isso se insere dentro de uma coisa mais ampla, a mesma coisa que na cardiologia, se a gente estivesse falando de taquicardia, ou taquicardia arterial paroxística, o bloqueio de ramo, quer dizer, alterações de ritmo. Nós vamos falar aqui de alterações de ritmos biológicos regulados pelo sistema nervoso central. Então, nós temos ritmo biológico de fibra cardíaca, de sistema nervoso autônomo que regula o funcionamento de diversos órgãos, e um desses órgãos, que é uma mistura de uma grande glândula, dizem que seria o cérebro, a maior glândula que nós temos no organismo, mas e é um órgão que tem uma regulação e uma sincronização e uma ciclicidade que está sendo estudada dentro desse ramo da cronobiologia, onde então o pessoal vai nos falar onde a insônia é uma alteração, tá? Então, só é importante ver colocar dentro desse contexto. Nós vamos falar, na verdade, de ritmos biológicos regulados por relógios internos de ritmo do nosso organismo, e espero que seja útil não só assim para o manejo do dia a dia da queixa de insônia, mas entender de todos os ciclos dos nossos ritmos biológicos. Eu primeiro, para falar, acho que nós vamos começar por o pessoal de casa, né? Então a Suzana vai nos falar das insônias, que é mais um aspecto de descrição e classificação. Bom dia para todos. Eu quero agradecer ao professor Naz e à professora Abreu por essa oportunidade da gente divulgar os distúrbios do sono em geral dentro dessa atividade que vai ter como foco principal a insônia. Na verdade, a medicina do sono é uma especialidade relativamente nova, tem menos de 20 anos de existência formal, mas é inquestionável a importância dos problemas com os quais ela lida.
seja por causa da alta prevalência de sintomas relacionados com distúrbios do sono dentro dos consultórios clínicos, sintomas de insônia, de pernas inquietas, de apneias do sono, infelizmente ainda, em grande parte, passando desapercebidos para os médicos que atendem esses pacientes. Seja por causa do impacto na qualidade de vida dos pacientes, que, por exemplo, no caso da insônia, é importante e já é comparável ao impacto causado pela própria depressão. Seja ainda por causa do custo financeiro, custos diretos e indiretos relacionados com os distúrbios do sono, por exemplo, em dias de trabalho perdidos. E aqui nesse slide nós vemos um exemplo que é o que os pacientes que receberam um diagnóstico de apneia do sono custaram para o sistema de saúde canadense nos 10 anos que precederam o diagnóstico. E nós vemos que é praticamente o dobro do que o grupo de controle. E, no entanto, nós estamos falando de problemas que são plenamente tratáveis, com taxas de adesão ao tratamento, índices de resposta, prognósticos para casos tratados que são basicamente positivos. Tem uma outra informação que nos preocupa hoje em dia, ela já é mais antiga, mas o significado dela pode estar mudando, que é a associação entre duração de sono e taxa de mortalidade. Aqui são 3 estudos de coorte que foram publicados só em 2011. Nós temos o estudo de Minas Gerais, que acompanhou 1.500 pacientes por 5 a 9 anos. Temos o estudo de San Diego, que é o Women Health Investigation, com 444 pacientes. E temos o grande estudo epidemiológico finlandês, que acompanhou 25 mil pacientes por até 35 anos. E a informação, de modo geral, aqui é a seguinte: especialmente para mulheres, existe uma zona de proteção por volta de 6 a 7 horas de duração de sono, e com menos de 5 horas e mais de 9 horas de duração de sono, avaliado por medidas objetivas, em adultos maduros e idosos, nós temos um aumento da mortalidade cardiovascular. Jovens precisam de sono maior, não estamos falando da sensação subjetiva de quem tem insônia, uma sensação de que dormiu muito menos, estamos falando de sono objetivo, mas são dados que preocupam. Claro, onde existe uma doença grave, existe maior mortalidade, existe um prejuízo da qualidade e quantidade do sono. Claro que nós sabemos que longevidade e duração de sono são dados fortemente herdados, mas aqui nós estamos falando de situações em que os pacientes que morreram nos primeiros 2 anos foram excluídos do estudo. Pacientes com infarto, desfechos cardiovasculares prévios foram excluídos do estudo. Nessa coorte aqui de San Diego foram excluídas câncer, depressão, hipertensão, diabetes. Então, essa associação tem uma natureza não completamente conhecida para nós, e nós estamos falando de duração do sono, medida no início do acompanhamento, associada com desfecho morte no final do acompanhamento. Enfim, aqui no Brasil, a medicina do sono é uma área de atuação que está sendo regulamentada em 4 especialidades: neurologia, pneumologia, psiquiatria e otorrinolaringologia. Ela é fortemente multiprofissional e já existem 4 ou 5 faculdades no Brasil que têm a disciplina de sono no seu currículo, inclusive da professora Gisele Minotto. Eu espero que ela nos fale um pouquinho mais sobre isso. A classificação geral dos distúrbios do sono é um livro com quase 300 páginas, e ela considera 6 categorias primárias de distúrbios do sono. Tem aquelas categorias secundárias que incluem sintomas não entendidos, que estão entrando ou saindo da classificação. Tem 2 apêndices importantes, que são os problemas associados a outras condições clínicas, como, por exemplo, fibromialgia, refluxo gastroesofágico, uma doença priônica chamada insônia familiar fatal. E o outro apêndice, que é das condições psiquiátricas e comportamentais, que eu acho que corresponde melhor ao que a psiquiatria classicamente entende por distúrbios do sono de maneira geral. Em termos das categorias primárias, as 3 primeiras estão estreitamente relacionadas com os mecanismos reguladores do sono, mecanismos homeostáticos, circadianos e alostáticos, que determinam
quanto nós vamos dormir, quão profundamente, em que momento e se nós vamos ou não conseguir dormir. Nós temos então as insônias, que são relacionadas com uma queixa subjetiva de sono insuficiente ou não reparador e tendo consequências diurnas. Nós temos as hipersonias de origem central, causando sonolência diurna excessiva diariamente por longos períodos de tempo. E nós temos os transtornos de ritmo circadiano, que podem se apresentar com diferentes combinações de insônia e sonolência diurna excessiva. A primeira e a terceira vão ser tratadas aqui hoje. Depois nós temos mais duas categorias que dizem respeito à atividade motora ou comportamentos anormais ocorrendo durante o sono, que incluem, por exemplo, sonambulismo, uma condição muito conhecida, inclui uma condição em comum que é distúrbio comportamental de sono REM, muito associada à doença de Parkinson, com atividade motora associada a sonhos muito produtivos. E temos uma condição que é paradoxalmente muito conhecida por pacientes e até pela mídia, e pouco conhecida pelos médicos em geral, que é a síndrome das pernas inquietas, na qual existe uma necessidade premente de movimentar as pernas, associada com um desconforto no paciente acordado em repouso próximo ao seu horário de sono, e que é uma queixa tão bizarra que muitas vezes os pacientes se sentem constrangidos e não comunicam para o médico, comunicam apenas a insônia ou a sonolência associada. Nós não vamos falar aqui hoje dos distúrbios respiratórios, que tem uma importantíssima morbimortalidade. E aqui a gente está vendo as prevalências desses sintomas de modo geral. Claro, lembrando que sintoma é diferente de condição clínica estabelecida. Lembrando que critérios diagnósticos variam, mas aqui eu estou dando basicamente as estimativas mais conservadoras. Então, com 5 a 10% de insônia clinicamente relevante na população em geral, hipersonias também, o que puxa essas prevalências para 10 a 15% em ritmo circadiano e hipersonias, é a síndrome do sono insuficiente ou privação crônica de sono, comportamentalmente autoinduzida, e o trabalho em turnos, que estão crescendo na nossa sociedade. As parassonias em torno de 5%, e aqui nos transtornos do movimento também. Essa estatística próxima de 15% é basicamente pacientes com pernas inquietas. Distúrbios respiratórios, apneias de 2 a 4%, e até 25% se a gente considerar roncos e outras condições mais leves do que a apneia obstrutiva. Mas para fins práticos, para quem não é especialista, o raciocínio pode se basear em identificar 4 grupos básicos de sintomas: as insônias, a sonolência diurna excessiva, os transtornos respiratórios caracterizados principalmente por ronco e a presença de pausas respiratórias observadas por familiares, e a presença de pernas inquietas. Outros sintomas e comportamentos associados ao sono são uma imensa variedade, vários diagnósticos diferentes com baixa prevalência. E aí o que eu acho que é importante para o clínico e outros profissionais da saúde é acreditar num paciente que se apresentar com uma queixa bizarra e inacreditável, acreditar que pode se tratar de um distúrbio do sono e estudar antes de dizer para o paciente que aquilo é uma loucura. Tem um sintoma que eu não podia, ele é raro, indica uma doença rara, mas eu não podia perder essa oportunidade de citá-lo, porque ele é importante e pouco reconhecido na população em geral. Eu estou falando da cataplexia, que é uma perda súbita de força num paciente acordado durante o dia, desencadeada por emoções fortes, geralmente emoções boas, positivas, do tipo rir de uma piada. Ela dura pouco tempo, ela é simétrica, basicamente rápida de acontecer, e é principalmente na região dos joelhos ou na região da mandíbula. No exemplo desse paciente aqui, que a Regina vai apertar ali o slide para nós, esse sim costuma começar na adolescência e sem tratamento ela é incapacitante, porque se associa com sonolência diurna excessiva incapacitante para o resto da vida. Esse senhor teve essas crises diariamente desde os 18 anos de idade.
e o diagnóstico só chegou depois de 50 anos de sintomas, tendo muitas vezes essas crises dentro de consultórios médicos e não sendo reconhecido ou tratado como narcolepsia. São mais ou menos 10 perguntas de uma anamnese específica do sono que vão nos ajudar a ter uma boa ideia completa da situação de sono do paciente, e a maioria delas diz respeito ao período de sono noturno, principalmente ao cenário de início do sono, o momento que a gente chama de apagar das luzes. A que horas isso acontece, em que contexto, as horas que antecederam, quanto tempo esse paciente leva para adormecer, como é que transcorre o primeiro período de sono contínuo da noite em termos de qualidade e profundidade, como são os despertares e outras ocorrências durante a noite. Esse paciente precisa levantar e assaltar a geladeira, por exemplo, durante a noite, ou tem alguma outra manifestação comportamental. Como que é o despertar? É regular? É com despertador? Alguém precisa despertar esse paciente, ele acorda muito mais cedo do que o normal. Claro que nós precisamos saber também a frequência e a intensidade da queixa principal que estiver sendo tratada, mas isso é para qualquer sintoma em medicina. Uma pergunta que a gente não costuma estar preparado para fazer é sobre as atividades diurnas desse paciente, mas nós queremos saber tudo. Como é que é a atividade profissional, escolar, horário de refeições, se são regulares, atividade social e outras atividades. Sobra tempo para esse cérebro se distrair e processar a informação acordado? Esse paciente está muito inativo e o sono vai ser superficial e fragmentado em consequência disso? Além disso, o uso de substâncias químicas como fármacos, xantinas e drogas de abuso, a presença de sonolência diurna excessiva, e tem um erro aqui nesse slide. O ronco não faz parte da anamnese específica do sono. Ronco faz parte da anamnese geral de qualquer paciente, junto com hipertensão, obesidade, diabetes, etc, etc. Pernas inquietas, movimentos de pernas. Por último, eu gostaria de mencionar instrumentos específicos da avaliação do sono, que são subjetivos e objetivos. Existem questionários úteis para nós, que estão traduzidos para o português, publicados pelo grupo da professora Simone Fagundes, que compartilha comigo a responsabilidade pelo laboratório do sono aqui no hospital. Existe o Diário do Sono, que nos dá um acompanhamento ao longo de semanas do ritmo de sono. Sim, Rosa, é um paciente com distúrbio do sono de não 24 horas, correndo livre aqui. Temos a actigrafia, que é uma medida objetiva da atividade e repouso, que nos dá uma informação semelhante, mas objetiva. E temos, por último, a polissonografia, que é o padrão ouro no diagnóstico, com registro de várias variáveis fisiológicas ao longo de uma noite inteira de acompanhamento. Enfim, concluindo, lembrar que com 4 categorias principais, práticas no dia a dia, nós podemos identificar a maior parte dos pacientes com insônia, sonolência diurna excessiva, distúrbios respiratórios ou pernas inquietas, que são problemas de grande impacto e altamente tratáveis, com o que nós podemos, com o que nós já sabemos, com certeza melhorar a qualidade, e não sabemos se podemos melhorar a duração de vida dos pacientes. Obrigada. Obrigado. Passando agora direto para a doutora Rosa Lewandowski, que vai nos falar de cronobiologia. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer em nome do Laboratório de Cronobiologia o convite por estar aqui falando hoje com vocês. Na verdade, a nossa coordenadora, a professora Maria Paz, está no Congresso de Cronobiologia Europeu, então coube a mim representá-la neste evento. Meu nome é Rosa Maria, eu sou Lewandowski, eu sou integrante do Laboratório de Cronobiologia aqui do Hospital de Clínicas, e vou falar para vocês alguma coisa assim relacionada ao sono e ritmos biológicos. Nossa declaração de conflitos de interesse, como vocês podem ver, o Hospital de Clínicas, que é a sede do nosso laboratório, a URGS e todos os órgãos de fomento que nos auxiliam no desenvolvimento das nossas pesquisas. Eu vou falar um pouco, então, sobre o sistema temporal, dar uma caracterização desse sistema temporal, o controle e o funcionamento dos ritmos circadianos,
As implicações do processo de saúde e doença, destacando a questão sono, memória e transtornos de humor. Alguns instrumentos, que a doutora Suzana já citou alguma coisa, e o nosso projeto Light Design, que estará sendo desenvolvido aqui no Hospital de Clínicas. Primeiro, o primeiro conceito, então, que nós gostaríamos de introduzir é a presença de um sistema temporizador que nós temos no nosso organismo, já foi identificado. Ele é responsável, então, esse sistema temporizador, ele é presente em toda a matéria viva, e ele é responsável por introduzir uma dimensão temporal interna aos nossos órgãos internos, em relação ao ordenamento dos eventos biológicos externos, ou seja, ele é responsável por informar ao nosso organismo o tempo externo e, ao mesmo tempo, antecipar os eventos que podem ocorrer na natureza. Já está estabelecido, então, esse sistema. Ele recebe sinais fóticos através da retina, né? A alternância do claro e escuro é recebida pela retina. Pelo trato retino-hipotalâmico, ele é transferido até o núcleo supraquiasmático, é um órgão central, então, que faz o controle desse sistema temporizador. Os sinais fóticos são transmitidos através da medula, chegando à pineal. Neste momento, o que ocorre é uma produção. Essa informação fótica recebida pela retina é transformada numa produção de um neurohormônio denominado melatonina, que vai ser responsável pela regulação dos nossos ritmos biológicos, e da pineal ela é colocada, então, direto na nossa circulação. Esse sistema temporal, ele recebe, então, essa orientação externa através da alternância claro-escuro e também da duração do fotoperíodo, ou seja, diferentes estações do ano, inclusive diferentes locais, latitudes diferentes, são responsáveis por maior período de luz ou de escuro, e essa informação, então, ela é transmitida para nós através da retina até a pineal. No entanto, outras informações também podem interferir nos nossos ritmos biológicos, que seriam as atividades sociais, horários de trabalho, por exemplo, e o ritmo alimentar também é importante nesse nosso sistema temporizador. O evento que mais é pronunciado e que nós mais percebemos é o ciclo sono-vigília, mas ele é acompanhado, e eu queria destacar para vocês, então, com essa alteração numa produção de melatonina no período da noite e cortisol no início da manhã, que seria o responsável pelo nosso período de alerta. Esse controle está identificado, então, pelo núcleo supraquiasmático como nosso marca-passo central e envolve outros sistemas que seriam noradrenérgico, serotoninérgico e melatoninérgico, culminando, então, com a produção de melatonina, que vai ser colocada na circulação sanguínea e responsável, então, por essa informação de transdução fótica e não fótica, informando o nosso organismo que horário é durante o dia, para que ele possa comandar todo o nosso sistema de metabolismo, inclusive o controle do eixo imunopineal e noradrenérgico, que vai fazer o controle de uma série de funções. A nível celular, o que nós temos já identificado, alguns genes que são específicos do relógio, o CRY, o PER e o CLOCK, eles fazem uma série de translocação para a produção de proteínas específicas do relógio, e o intervalo cíclico que ocorre essas reações a nível celular é que vão nos dar, então, uma indicação do horário do dia e que fazem com que nossa fisiologia, a nível de hormônios, temperatura corporal, alterações metabólicas, sistema de alerta, variem no período de 24 horas. Esse aqui é um período de 24 horas e nós temos essas curvas variando, que são os nossos ritmos biológicos. Ou seja, o que nós percebemos é o ciclo sono e vigília, mas internamente nosso organismo tem uma série de outros ritmos que tem que acompanhar, ou seja, tem que estar em sincronia com esse ritmo sono e vigília para que o nosso organismo funcione adequadamente. E o que ocorre, então, na disruptura desses ritmos? Algumas patologias, tá? Destacada hoje, então, pela questão da qualidade do sono, alterações do sono, ou seja, uma disruptura no nosso sistema circadiano pode estar promovendo essas alterações de sono, mas também alterações de índice de massa corporal, alterações metabólicas no sistema cardiovascular e nos níveis de sintomas depressivos ou sistema de humor. Ou seja, cada vez mais nós percebemos
que um paciente ele tem que ser tratado multidisciplinarmente e não apenas, né, ser visto fragmentadamente. Essa tipologia, esses ritmos circadianos, né, que nós já comentamos anteriormente, elas são características para cada indivíduo, ou seja, elas são dependentes das características de cada indivíduo. Eu vou ter um ciclo sono e vigília, que pode ser mais matutino, mais vespertino, é o que nós podemos observar, isso é acompanhado por alteração de todos aqueles ritmos internos que eu mostrei para vocês, mas essas preferências de matutinidade e vespertinidade na tipologia circadiana já foram estudadas desde 2002 pelo nosso grupo, e se observou distúrbios do sono relacionados então com maior vespertinidade, e a questão dos testes de memória não variando só durante o dia, mas também em relação à tipologia circadiana de cada indivíduo. Em relação a sintomas depressivos e transtornos de humor, nós identificamos também alguns estudos que foi feito no nosso grupo, e nós observamos uma maior vespertinidade como o maior risco para esses transtornos. Baseado nesses estudos, nós desenvolvemos esse estudo epidemiológico. Ele contou com 6.500 indivíduos, realizado no Vale do Taquari, em colaboração com a Universidade de Munique, na Alemanha. Nós avaliamos a fase de sono, tipologia circadiana pela fase de sono, ou seja, esse gráfico é o meio período de sono de cada indivíduo, e essa é uma distribuição praticamente normal na nossa população aqui do Vale, sendo que, para um adiantamento da fase de sono, nós caracterizamos como uma tipologia de matutinidade e um atraso na fase de sono como uma vespertinidade. Esses dados foram avaliados em relação à idade e sexo, e a fase de sono, então, ela tem uma alteração que ela é dependente da idade, ou seja, aqui a fase de sono, as pessoas mais jovens, os adolescentes têm marcadamente uma tipologia mais matutina, ou seja, elas têm uma preferência por dormir mais tarde, acordar mais tarde. Isso é acompanhado de todos os outros ritmos internos, ou seja, uma coisa natural do seu organismo, enquanto que adultos e mais idosos apresentam uma tipologia mais matutina, ou seja, dormem e acordam mais cedo. Separando sintomas, avaliando sintomas depressivos nessa população, o que nós encontramos? Uma dependência tanto para a idade quanto para gênero, ou seja, os homens apresentam marcadamente menos sintomas depressivos nessa população em relação às mulheres, mas esses sintomas depressivos eles variam de acordo com a faixa etária avaliada. Não está indo. Vai passar o próximo? Ah, desculpa. Ok, desculpa. Então, fazendo essas correções para gênero e idade, para essas duas variáveis, depressão, sintomas depressivos e fase de sono, o que nós encontramos? Isso aqui são os extremos em relação à fase de sono. Os extremos de matutinidade e vespertinidade, eles apresentam maior risco para sintomas depressivos. Avaliando esses dados a nível do nosso relógio biológico, nós identificamos um fenômeno que é chamado de jet lag social. Esse jet lag social é a diferença entre o período de sono nos dias de trabalho e o período de sono nos dias livres. Nos dias livres, o nosso sono ele é mais natural, ou seja, nos dias livres eu tenho um período de sono que é mais fisiológico, e nos dias de trabalho eu tenho que respeitar uma agenda de trabalho, ou seja, é um sono que é induzido. Essa diferença, quanto maior essa diferença entre o meu ritmo interno, que é manifestado durante os dias livres, em relação aos dias de trabalho, promove, então, essa diferença entre os períodos de sono, ou seja, a fase de sono está deslocada. Quanto maior a diferença entre os dias de trabalho e os dias livres, maior o meu jet lag e maior o risco também para esses sintomas depressivos. Ou seja, neste estudo, o que nós avaliamos, por enquanto, foi os sintomas depressivos. Nós temos outros dados que estão sendo avaliados em relação ao processo de saúde e doença, mas essa disruptura, então, de ritmo leva a um maior risco para patologias, neste caso, depressão. Alguns equipamentos, já foi falado pela doutora Suzana. A actigrafia, ela é colocada no braço do paciente. Nós precisamos avaliar um período de 7 a 14 dias, é uma avaliação objetiva, ou seja, eu tenho atividade e repouso, é um equipamento que mede, é um acelerômetro, ele vai medir períodos de atividade marcado nesse gráfico, e nós vamos comparar o período externo, ou seja,
Aqui seria de noite, durante o dia. Eu tenho 48 horas em cada linha e nós avaliamos a alteração de ritmo, então, em relação ao meio externo com o meio interno desse paciente. As nossas análises, elas fogem um pouco da nossa bioestatística ou da estatística tradicional, onde nós avaliamos, nesse raio, a diferença de acrofase e amplitude desses ritmos, aqui a temperatura corporal, ou seja, eu tenho 3 grupos e a gente consegue observar diferença de fase tanto aqui, em relação a este, quanto a este, para atividade de repouso e temperatura. Para a temperatura, nós temos um outro equipamento também que se mede, e o que nos interessa, então, para avaliar a tipologia ou os distúrbios de ritmo, é comparar, então, pacientes ou sujeitos normais em relação ao seu ritmo de temperatura. Aqui eu observo o menor período de sono e deslocamento de fase em relação ao matutino e vespertino, ou seja, aquela tendência de dormir e acordar pode ser observada pelos ritmos internos também, como medida objetiva. E o projeto Like Design, pensando então que toda essa informação fótica é importante para o nosso processo de saúde e doença, nós desenvolvemos esse trabalho. Ele conta com a coordenação da arquiteta Bettina Martal, ela é professora da URGS, integrante do nosso grupo, e nos interessa avaliar o sistema de iluminação, não o sistema de iluminação quantidade de luz, e sim qualidade de luz, ou seja, nós vamos comparar meios fechados, totalmente sem luz natural, que a qualidade da luz é diferente em relação a ambientes fechados e abertos. Já foi feita uma primeira etapa em lojas e vai ser feito nas áreas do Hospital de Clínicas. Nós vamos avaliar, então, níveis de melatonina e cortisol, algumas variáveis relacionadas ao humor, o ritmo de atividade e repouso e as condições de sono exposto nessa população em ambientes aberto e fechado. Como dados preliminares, já foi observado, então, o ritmo de cortisol e melatonina, que eu comentei que marca nosso ritmo circadiano, a melatonina para um grupo normal, que seria o grupo que está sujeito a ambiente normal de iluminação externa, apresenta então um pico maior de melatonina durante a noite e cortisol pela manhã, isso é previsível, mas em ambientes fechados, sem iluminação externa, o que a gente observa é uma alteração, ou seja, uma ruptura no ritmo interno desses hormônios, marcando então a interferência desses nosso sistema circadiano no nosso sono. Este é o nosso grupo, a professora Maria Paz Hidalgo, que é a nossa coordenadora, os nossos colaboradores, a professora Ana Harbi, nutricionista, a Bettina Martal, que é arquiteta, Marilene e Ana Camusato, os integrantes do grupo, e esses são os que fazem parte do laboratório de cronobiologia. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos passar agora para a professora Cecília Minhoto. Vou tentar ficar aqui atrás, eu tenho uma certa dificuldade em ficar parada. Antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui com vocês, vindo com riscos de neblina e vulcão impedindo meu voo, mas eu consegui, enfim, chegar e sem problemas maiores. Mas você pode pôr o meu slide, por favor? De qualquer forma, muito obrigada. Obrigada, Suzana, pelo convite. Eu vou falar um pouquinho sobre as novas técnicas de tratamento das insônias. E, para começar, eu acho importante o meu conflito de interesses, embora eu não vá falar de nenhuma medicação que eu esteja envolvida com esses laboratórios, mas colocando isso. Então, assim, a insônia, acho que a Suzana já colocou rapidamente, acho que é uma queixa para iniciar o sono, para se manter dormindo, ou acordar muito antes da hora, ou até uma queixa de sono não reparador, que vai cursar com complicações ou queixas ou consequências durante o dia. Irritabilidade, mau humor, cansaço, fadiga, quer dizer, várias situações que podem interferir na qualidade do nosso dia.
Então, passa a ter uma influência no nosso bem-estar. Acho que todos nós percebemos quando nós não dormimos bem uma noite, como é que é no dia seguinte. Imagina alguém que não dorme bem várias noites e não por desejo. Eu acho importante colocar esses slides no sentido assim, a insônia até 2005 era tratada como um sintoma. Então, assim, eu tinha insônia porque eu tinha uma depressão, eu tinha insônia porque eu tinha uma fibromialgia, quer dizer, a insônia era uma consequência, era um sintoma de uma doença de base. Atualmente, desde 2005, foi feito um pool de pessoas que trabalham com sono no exterior, nos Estados Unidos, e se decidiu que não era bem assim. Muitas vezes você trata a doença, que seria de base, e a insônia não desaparece. Então, a insônia começa muito antes da depressão. Então, será que realmente a insônia é um sintoma da depressão, ou será que ela não é e é uma entidade à parte? Então, a partir daí, se começou a colocar, então, que a insônia, na verdade, seria uma comorbidade. Então, seria uma entidade e não um sintoma, como era colocado antes. Então, frente a essas situações, então, a insônia deixou de ser insônia secundária para ser uma insônia, uma entidade, uma insônia comórbida. Por que isso é importante? Basicamente, ela também ficou dividida em insônia aguda e crônica, né? Antes tinha insônia primária e tal, agora é insônia aguda e crônica, de curta duração ou de longa duração. E o que vai mudar e que para nós é importante é assim, como é que eu vou lidar com isso? Né? Se eu sei que é um sintoma, eu vou tratar a doença e deixar que a insônia se resolva. Se eu sei que ela é uma entidade, eu tenho que tratá-la. Então, por isso, acho importante essa definição, essa mudança, falar dessa mudança, porque a gente vai ter que tratar e, eventualmente, esse tratamento é a longo prazo. Não é um tratamento, como se falava, trata pouquinho, porque vai passar a doença de base, vai resolver. Não, hoje a gente fala em tratamento a longo prazo. E tem que tratar a insônia como uma doença, como uma entidade, e não só como um sintoma. Como é que a gente vai tratar, então? A classificação, então, a Suzana falou da classificação de uma forma geral, a classificação da insônia, já que ela é uma entidade, ela passou a ter uma classificação própria. Antes ela estava dentro de outros quadros, não tinha uma classificação. E pode ser associada a mau hábito, sono, como a Suzana falou, a gente acaba dormindo em horários errados, não seguindo o nosso ritmo circadiano e com isso tendo insônia. Quer dizer, não é porque eu tenho insônia em si, mas é porque eu não respeito o meu ritmo e vou dormir muito tarde e tenho que acordar muito cedo. Quer dizer, isso tudo atrapalha. A insônia psicofisiológica, que é uma insônia mais aprendida, paradoxal, que a pessoa acredita que não dorme, na verdade ela está dormindo. Enfim, eu tenho vários tipos de insônia dentro da nossa classificação, dentro daquele livro que a Suzana mostrou. A insônia é mais no sexo feminino, com o envelhecimento isso fica mais prevalente e associado com transtornos psiquiátricos, a comorbidade com transtornos psiquiátricos, há uma prevalência também maior de insônia. Assim como o trabalho em turno, em que a gente começa a brincar com o nosso ritmo biológico o tempo todo, e é claro que isso vai gerar uma consequência. Não só no momento em que eu estou trabalhando em turno, mas mesmo depois de ter voltado a trabalhar normal, e a gente tem pacientes que às vezes ficam permanecendo com problemas de sono nesse sentido. Como é que eu faço o diagnóstico, então, da insônia? Se eu preciso tratar, eu preciso saber, e ela é uma entidade, ela não é mais um sintoma, eu tenho que fazer um diagnóstico. Basicamente, a gente tem que fazer uma entrevista em que a gente vai usar o diário de sono para acompanhar, mas eu vou ter que perguntar uma série de coisas sobre o sono. Como a Suzana colocou, que horas vai deitar, que horas não vai deitar, quanto tempo demora para dormir, quer dizer, vai deitar e fica lendo na cama, fica assistindo televisão, como muita gente faz, vai deitar e já vai para dormir, acorda durante a noite, fica acordado, levanta, como é que é? O que faz antes de dormir, não só na hora que vai deitar, mas fica no computador, na internet, ou os jovens jogando joguinho, ou assistindo filmes de terror, quer dizer, o que faz antes? Então, assim, as atividades diurnas e próximo à hora de dormir são muito importantes para a gente saber. Né? Então,
porque senão a gente vai estar comendo bola muitas vezes. Como é que foi o dia daquela pessoa? Como é que começou esse quadro? Já fez tratamento antes? Não fez tratamento? Quer dizer, são várias coisas, história familiar, transtornos outros, como álcool, drogas, às vezes as pessoas estão usando mesmo medicações, né, clínicas, que podem estar interferindo com o sono, e às vezes não é a insônia, mas assim, o remédio que está sendo usado e que está dando problema, interferindo no sono desses pacientes. Então é importante nós sabermos tudo isso. Basicamente, com uma anamnese bem feita, nesse sentido, a gente pode ter um direcionamento e saber, eu preciso, o que eu preciso tratar? Eu posso tratar ou eu tenho que pedir algum exame? Existem dois grupos na medicina do sono que dizem assim, um diz, sempre que tem insônia você tem que pedir polissonografia, o outro grupo que diz que a gente vai pedir polissonografia quando eu suspeito de alguma coisa que está acontecendo durante o sono desse paciente, eu suspeito de algum uso de substância que pode estar interferindo, parassonias, aqueles comportamentos que a Suzana já colocou, insônia não responsiva ao tratamento, quer dizer, eu tenho uma insônia, eu estou tratando e não está respondendo a esse tratamento, então eu tenho eventualmente que avaliar, e de etiologia desconhecida, indefinida, então a gente vai ter que avaliar e vai pedir a polissonografia para poder, então, poder tratar. Na maioria das vezes, eu confesso que eu estou mais para esse grupo, né? A gente não pede tanto. A não ser que a gente tem que pensar, mulheres na menopausa, às vezes a queixa dela é de insônia e, na verdade, elas estão com apneia. A mulher não tem tanta sonolência quanto o homem, a mulher se queixa de insônia com mais frequência. E às vezes a gente dá um benzodiazepínico, trata a insônia dessa paciente e na verdade o problema é outro e a gente só está agravando esse problema. Então daí a gente acaba pedindo a polissonografia. Bom, eu fiz o diagnóstico. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho várias modalidades de tratamento. Eu tenho o tratamento da doença comórbida, caso eu tenha uma doença comórbida, eu tenho que tratar, senão vai interferir na minha resposta. E eu tenho os tratamentos comportamentais e o tratamento farmacológico. Dentro dos tratamentos comportamentais, a gente tem uma série de tratamentos que a gente vai falando conforme a gente for passando aqui. Vou começar com o farmacológico, não é o objetivo, não é um objetivo assim fundamental, mas eu acho importante passar algumas coisas, já que o tema era, além dos benzodiazepínicos, eu vou falar de outras medicações que não os benzodiazepínicos, né? Assim, uma pincelada rápida. Então, a gente tem os benzodiazepínicos, os não benzos, novos agentes, em estudo ainda, alguns antidepressivos e antipsicóticos, eu fiz parte do grupo que fez parte das diretrizes, né, o consenso de diretrizes de tratamento de insônia brasileiro, última revisão, em que antipsicóticos não entra, e eu vou me basear basicamente no resultado desse consenso. A maioria das medicações que atuam sobre sonos indutores de sono atuam sobre o sistema GABA, que está difusamente distribuído no sistema nervoso central, e ele vai também interferir na geração de sono não REM, quer dizer, quando a gente não sonha, e o sono REM, que é quando a gente sonha, né? Então, na manutenção desse sono REM e na geração do sono, basicamente. As medicações, então, não benzodiazepínicas, mas que de uma certa forma também atuam sobre o GABA, e aí é uma controvérsia, se atua sobre o GABA, então ele é benzodiazepínico, mas é chamado de não benzodiazepínico porque a atuação dele é diferente, ele é mais seletivo, ele também vai modular o GABA-A, mas ele é mais seletivo, atuando mais na subunidade alfa-1. Da mesma forma que os benzodiazepínicos, eles vão depender do GABA, acoplar para eles acoplarem também e abrir o canal. Se for só eles, sem o GABA estar acoplado ao receptor, não vou ter ação. E ele vai fazer uma inibição muito mais intrassináptica. Dentro deles, o que a gente tem? O que a gente tem e que é considerado padrão ouro para tratamento é o zolpidem, né, que tem uma ação mais rápida com o estômago vazio, ele tem um pico de ação muito rápido, a dose varia entre 5 a 10 miligramas. No idoso, pacientes renais, a eliminação é renal e a metabolização hepática, então a gente deve usar uma dose menor, e tem estudos já a longo prazo, quer dizer, usando por mais tempo essa medicação e se mantendo a resposta adequadamente. No Brasil foi lançado agora, dia 25 de abril, o zolpidem de longa duração. O grande problema do outro que a gente tinha no Brasil até agora, só ele,
tinha uma duração de 3 a 4 horas, isso quer dizer, acabava o efeito rapidamente. O paciente dizia assim, doutora, não está funcionando para mim esse remédio. Depois de 3 horas que eu tomo ele, eu acordo. Na verdade, funcionava bem. É que acabava o efeito do remédio. Hoje nós temos a medicação então, que funciona por um período maior, e com isso ele tem uma liberação rápida, que funciona no início do sono, e uma liberação mais lenta, que vai acontecer no decorrer da noite. Então, facilitando nesse aspecto. Ele é considerado padrão ouro, interfere menos na arquitetura do sono, nos estágios de sono, ele tem menos risco de pacientes com apneia, porque ele não faz tanto relaxamento muscular, e, de uma certa forma, ele tem, então, uma boa resposta, e ele pode ser usado também quando necessário, o que é uma vantagem, por ele não causar tanta... O risco de dependência e tolerância é menor, então eu vou usar só nas noites em que eu sei que eu tenho problema, ou que eu sei que eu tenho que estar acordado no dia seguinte. Então eu tenho uma reunião importante, e na quarta-feira, toda quarta-feira de manhã, né, e eu preciso estar bem nas quartas-feiras de manhã. Então na terça-feira à noite eu não vou correr o risco de não dormir bem, eu vou tomar esse remédio na quarta-feira à noite. Ou, via de regra, domingo à noite, a pior noite da semana de quase todos os pacientes. Se vocês perguntarem qual é a pior noite, domingo à noite, em geral. Então, no domingo à noite, eventualmente esse paciente vai tomar, e se estipula, e assim ele não toma continuamente, facilitando em termos de administração, custo e não usando a longo prazo. Eu acho que eu pulei aqui, eu acho que eu fui brincando com isso daqui. Tem antes desse aqui o Zolpiclone, que também é outra medicação usada já no Brasil há bastante tempo. Ele é um pouquinho menos seletivo que o Zolpidem, mas também funciona, a duração dele é um pouquinho maior e a liberação dele demora um pouco mais o pico de ação. Tem um pouco de efeito residual, porque ele tem um metabólito fraco, ativo, mais fraco. Então, assim, é alguma coisa que a gente pode utilizar, e ele é considerado como recomendado pela literatura por padrão de evidência. O Zaleplon é recomendado também, é uma medicação que a gente tinha no Brasil, não tem mais, ele tem uma vida muito curta, e ele era usado para insônia no meio da noite. Não tem mais, eu não vou me ater. O Exopiclone é uma medicação que nós não temos, parece que deve vir para o Brasil em breve, é uma medicação muito boa e que tem uma resposta excelente, inclusive com pacientes depressivos, com melhora de depressão, tem uma ação interessante. O Indiplan nós não temos, também é considerado como recomendável, sem previsão, pelo que eu sei, de vir para o Brasil. E aí vem os antidepressivos, com ação mais sedativas. A trazodona é recomendável, a trazodona é a segunda droga mais prescrita para insônia nos Estados Unidos, embora ele não seja aprovado pelo FDA, mas ele tem uma ação, então, de sedação. Ele pode fazer uma alteração na arquitetura do sono, como todos os antidepressivos sobre o sono REM, mas esse efeito de sedação pode diminuir com o uso prolongado dele. Então, é uma medicação interessante, mas eventualmente pode não ser a longo prazo. A doxepina é uma medicação também tida como recomendável, muito útil para a insônia, para a depressão. Ele praticamente não é usado porque é muito sedativo. Ele não tem nenhum laboratório que formule, tem que mandar formular, né, em laboratório, nessas drogarias que fazem formulação, entre 1 a 6 miligramas, em geral, dá uma noite, tem uma vida longa, então para essas insônias de final de noite, bastante interessante. Ele não tem efeito residual e nem tem efeito anticolinérgico, o que pode ser também conveniente. Opa, eu estou meio... A amitriptilina, que a gente usa muito aqui no Brasil, é tido como opcional, né, dentro de padrão de evidência da literatura, né, com estudos randomizados, placebo-controlados, e tem uma ação com doses mais baixas do que as doses antidepressivas, e vai diminuir também, muitas vezes, esse efeito em algumas semanas, né, mas não tem muitos estudos nesse sentido. A gomelatina, eu acrescentei aqui, não tem no nosso consenso, mas é uma medicação relativamente nova para nós, né, aqui no Brasil, e ela tem uma atuação sobre a melatonina, mas agonista do receptor, mas tem poucos estudos nesse sentido e pouco usado aqui no Brasil. O efeito é similar aos outros inibidores de recaptação de serotonina, como antidepressivo, uma vez que ele também vai atuar no sistema serotonérgico. Então, o que seria ideal? Né? Seria um hipnótico em que não tivesse efeito sobre memória, muitos deles
principalmente os benzodiazepínicos, têm efeito sobre memória, sobre cognição, então no dia seguinte a gente fica meio, né, sedado ainda, uma absorção rápida para poder deitar e já ter a ação do remédio, com a duração correta para não acordar com sonolência ainda, não alterar meu sono, né, os benzodiazepínicos alteram, os antidepressivos podem alterar também, mas de forma diferente, né, então não ter potencial de abuso, não fazer alteração respiratória, então o paciente com apneia eu tenho que cuidar, evitar a medicação benzodiazepínica e que não tenha interação com álcool. Quer dizer, não existe um hipnótico ideal, a gente está em busca disso, então por isso a gente tem várias opções. Mas o que a gente tem com certeza é que o hipnótico, a indução do sono farmacológica é importante, mas quando se fez aquele consenso de 2005, que se falou de tratamento a longo prazo, o que mais se falou é assim, a terapia comportamental, a terapia não farmacológica é muito importante. E ela, sim, deve ser mantida, muitas vezes, a longo prazo. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai tratar esse paciente? A gente começa, às vezes, com medicação e associa o tratamento não farmacológico. Eu posso tratar só com tratamento não farmacológico, eu vou ter que avaliar. O que se sabe, assim, em termos de estudos, é que o farmacológico e o não farmacológico às vezes se equivalem ou tem um resultado muito semelhante. A associação dos dois é superior a qualquer um dos dois em separado. Então a gente tem que pensar nisso e tem que pensar então nesse tipo de tratamento que pode ser muito simples e a gente pode fazer com tranquilidade em termos de consultório. Eu vou apresentar alguns estudos comentando alguma coisa do que se tem. Esse estudo, na verdade, foi uma revisão que pegou sono de crianças e tratamento farmacológico não farmacológico, desculpe, em crianças e em adultos com insônia. Criança também tem insônia, né? Não são só os adultos que têm esse privilégio. E o que se sabe assim, que os melhores tratamentos em termos de não farmacológico para os adultos fica dentro de controle de estímulos, que nada mais é do que eu vou ter que evitar situações estressantes para uma hora de dormir, quer dizer, eu vou evitar computador, eu vou evitar alguma coisa que me chame a atenção, eu vou tentar ter o sono me preparar para dormir, então com isso eu vou facilitar o meu início de sono, eu vou ter técnicas de relaxamento, né, tem o relaxamento muscular progressivo, então aquela coisa de vou sentir meu corpo ficando mais pesado, relaxando, fazendo às vezes algumas visualizações de lugares prazerosos, sentindo o meu corpo todo ficar, vou indo partes do corpo, eu posso tensionar e relaxar para poder ir vendo a diferença. Às vezes a gente não percebe a diferença e pensa que está relaxado e na verdade não está. E posso fazer técnicas comportamentais, né, no sentido de tentar orientar quanto ao realmente o que é o sono, qual o papel do sono e os riscos que ele tem. Em seguida, eu tenho restrição do tempo do sono, biofeedback e a intenção paradoxal. Restrição do tempo do sono é muito útil e deve ser pensada com muita frequência, que é, não adianta eu ficar na cama muito tempo se eu não vou dormir todo esse tempo. Então, assim, eu vou tentar estipular o tempo que eu tenho de sono e, a partir daí, o tempo que eu vou ficar na cama. Tentando ficar até um pouquinho menos, para com isso eu fazer uma privação de sono e poder fazer, então, com que eu possa dormir, consolidar meu sono e possa dormir mais tempo. Fazendo uma privação no sentido de fazer uma homeostase. Nas crianças, educação preventiva dos pais. O grande problema das crianças, na maioria das vezes, são os pais. Né? Não reforçar aquilo de pai ficar ali do lado, ficar dormindo, fazendo a criança dormir no colo, qualquer chorinho atender, né? Diminuir então a presença dos pais, seguir de rotinas positivas, então vai tomar o banho, vai comer, vai dormir, quer dizer, desde pequena não vai dormir à tarde no claro, vai dormir à noite no escuro, já para tentar organizar o ritmo circadiano dessa criança. A gente faz assim, põe uma luzinha à noite e durante a tarde escurece quase tudo para a criança dormir. Quer dizer, o organismo dela não vai aprender nunca. Né? Então, e horários regulares de despertar e acordar. Nessa outra meta-análise, com 216 estudos, né, quando avaliou a insônia associada à ansiedade, então eu tenho uma insônia e uma ansiedade relacionada ao meu sono, a terapia cognitiva não foi tão eficaz na ansiedade, mas na insônia melhorou. Mas é por isso que a gente às vezes tem que associar algum tipo de tratamento para essa ansiedade relacionada ao sono e a técnica mas de conversa, de tentar orientar em relação a isso.
e associar às vezes a medicação para minimizar essa ansiedade facilita. Em pacientes com câncer que tem insônia, também há uma melhora com técnicas comportamentais. No idoso, associado aí, porque ele tem uma alteração de ritmo, né? Acho que tem uma alteração também de claro e escuro, ele não toma tanta luz, ele não tem... Então, com isso, o tratamento do ritmo circadiano, com exposição à luz, junto com a técnica comportamental, tem uma melhor resposta. Né? E no tratamento no idoso também, só ela parece eficaz, mas com a exposição à luz é melhor, e também em pacientes com quadros de dor crônica, também, apesar da dor, quer dizer, a gente tem que tratar a dor, mas também tem que tratar a insônia, e a técnica comportamental é interessante. Está ligado a uma diminuição, a insônia está ligada com uma alteração do eletroencefalograma dessas pessoas, quer dizer, não é só, e a terapia cognitiva mostra uma melhora, quer dizer, ela tem um papel realmente que não é só comportamental, ela mexe com o sistema orgânico e melhora o sono, não só na parte do sono, mas também melhorando os aspectos cognitivos desses pacientes. Tenho que ver se tem alguma doença concomitante, mas eu vou novamente aqui um outro estudo que mostra exatamente os mesmos, se vocês olharem, as mesmas melhoras, o mesmo tipo de comportamento. E em termos de tratamento farmacológico, então os não benzodiazepínicos, antidepressivos, e aqui eles colocam também os antihistamínicos. Atividade física ajuda, né? Atividade física vigorosa ajuda no sono, então melhora a qualidade de vida e qualidade de sono e humor desses pacientes. Parece que isso é muito mais visto em homens do que na população feminina, mas melhora a qualidade, o funcionamento e o bem-estar dos pacientes. Então, assim, não é só o sono, mas é de uma forma em geral. Então, nos adolescentes isso também aconteceu, e esse efeito, então, nas mulheres foi um pouco menor. No sexo masculino, quando a atividade física não era tão importante, isso não melhorava e não tinha um funcionamento tão bem em termos cognitivos e de bem-estar. A biblioteca da PUC, né, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela atenção. Alô? A gente tem um tempinho aí para perguntas. O tema é palpitante. Tem algum sonolento insônia? Eu teria uma pergunta sobre, eu não tenho certeza se foi, acho que foi no Lancet Neurology, eles colocaram melatonina como um fármaco seguro para insônia do velho, insônia... Na verdade, a melatonina é meio controverso, né? No Brasil a gente não tem, até porque foi retirado há um tempo atrás. Mesmo nos Estados Unidos ele é vendido dentro de farmácias, da parte de complemento alimentar. A melatonina, na verdade, ela funciona muito mais do que uma medicação para insônia, mas um regulador do ritmo circadiano. Então, assim, o idoso, ele tem uma alteração de ritmo, como eu falei. Então, o que ele faz é muito mais uma correção do ritmo circadiano do que um tratamento para insônia. Né? Então, assim, por isso ele não é tão usado. E a dúvida é qual é a dose e qual é o horário correto, porque senão a gente vai bagunçar mais aquele ritmo circadiano, porque a melatonina é um hormônio. Quer dizer, ele tem um horário de liberação, como a Rita mostrou. Então, assim, se eu dou em hora errada, eu posso bagunçar. Então, por isso a gente acaba não utilizando tanto. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a aula, eu acho que foi excepcional. E a minha pergunta é quanto à trazodona, que é uma das coisas que a gente já via há bastante tempo, principalmente no idoso, que funciona e funciona bem, o comparativo da trazodona normal com a trazodona de longa liberação que foi lançada. Em termos de estudo, eu não vi muita coisa, não, para ser bem sincera. Em termos de experiência prática, eu tenho pacientes que não tiveram tanta sonolência com a deliberação prolongada, e tenho pacientes que funcionou relativamente bem. De regra, eu faço assim: quando eu quero só a indução do sono, eu uso de liberação curta.
Quando eu quero também uma ação antidepressiva ou sobre ansiedade, eu acabo utilizando de liberação prolongada. Mas, assim, eu não vi nenhum estudo que fizesse a comparação das duas com o sono. Eu não sei se a Suzana conhece ou a Regina, mas eu não vi nada que compare as duas. Na prática, eu acabo utilizando dessa forma. Qual a prevalência de insônia em crianças e adolescentes e qual o tipo mais comum? Veja, eu acho que tem algumas diferenças. Assim. Adolescente, o grande problema, a gente ainda conversava hoje de manhã, né, que o grande problema é a internet. Né? As salas de bate-papo são melhores à noite. Antigamente, né, não tinha internet, a gente via que as crianças e adolescentes até dormiam mais cedo. O grande problema nessa população, eu acho que é muito mais uma alteração do ritmo deles que tem alterado. Agora, eles têm insônia? Tem insônia. Eu não saberia dizer assim qual é a prevalência certa nessas populações, mas o que eu sei assim é que acontece a insônia, agora a gente tem que cuidar porque muitos deles, na verdade, estão alterando o ritmo deles. E com isso, eles dormem, eles são mais vespertinos, então eles dormem mais tarde, acordam mais tarde, mas só que as escolas começam bem cedo e com isso eles acabam fazendo uma privação de sono constante. Mas há o risco da insônia? Sim, há o risco da insônia, só que a gente tem que separar. Na criança, é bastante frequente, algumas crianças acabam já nascendo meio com insônia, e aí você tem que se preocupar. Mas fora isso, geralmente uma boa orientação dos pais, nesse sentido, acaba resolvendo. Agora, eu não sei se a Mariane tem alguma... mas eu não sei, a prevalência eu não saberia te dizer. Eu trabalho mais com adulto, então eu fico... Mais alguma pergunta? Eu tenho visto que entre os jovens, os energéticos têm crescido muito em consumo, especialmente pela alta concentração de cafeína, e a gente tem visto nos consultórios, não sei se sabia, que inclusive os mais idosos estão usando como antidepressivo, para se manterem mais ativos. Isso tem aumentado também na tua experiência? Tem. Até saiu um estudo um tempo atrás sobre a taurina que tem nos energéticos com uma ação antidepressiva, né? E a partir daí acho que começaram a ser usados, com algumas pessoas que leram começaram também a usar e a prescrever. Tem aumentado sim, isso interfere bastante, né? E eles vão nas baladas, né? E misturam os energéticos com uísque, né? Muitas vezes, pelo menos os meus pacientes com frequência fazem essa mistura, e aí bagunça tudo. E a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente tem que falar, quando a gente fala em higiene do sono, né, que é não tomar cafeína, xantinas e tudo mais, eu não sei, aqui no sul a gente tem muito o chimarrão, né, e a gente tem que orientar, ainda mais chimarrão é uma quantidade de líquido enorme, eles geralmente, lá, pelo menos lá a roda de chimarrão é 6, 7 horas da tarde, então assim, você, além de tomar num horário péssimo, ainda você ingere uma quantidade de líquido enorme para aumentar a frequência urinária. E a outra coisa que eu já vi com frequência é assim, o paciente fala assim, não, eu cortei café, já cortei, só tomo chá. Ah, que tipo de chá? Chá verde, chá mate, chá branco, é chá? Mas a gente tem que perguntar e tem que orientar, porque às vezes eles passam e a gente come bola também. Né? Muito bom. A gente podia concluir, assim, você já visse algum caso, nós tivemos a maldição de Ondina, que é uma história clássica da literatura germânica, em que uma ninfa, por ter sido traída, ela disse que o seu amado jamais poderia dormir, porque se ele dormisse, ele pararia de respirar e morreria. Eu acho que não tem nenhuma das mulheres aqui que desejam isso. Eu queria agradecer a sua presença e a sorte que a gente teve do vulcão dar uma pausa e o avião poder descer. Obrigado a todos, obrigado a você da psiquiatria.